Paz e graça a todos. Acompanhe esse debate entre pré-tribulacionista e pós-tribulacionista, do qual debaterão com o seguinte tema: a igreja passará pela grande tribulação? Nesse debate, o pastor Ivan Santos defenderá que a igreja não passará pela grande tribulação, mas será arrebatada antes dela. Esse é o conceito pré-tribulacionista. No contraponto, o pastor César Cavalcante defenderá que a igreja passará pela grande tribulação e será arrebatada depois dela. Esse conceito é conhecido como pós-tribulacionismo. Acompanhe esse debate e deixe suas opiniões nos comentários. O tema do programa é: a igreja passará ou não pelo período tribulacional? Pastor César, a igreja passa ou não pela tribulação e por quê? Bom, a igreja, historicamente, sempre entendeu que a igreja passa pela grande tribulação. Então, dentro da história da igreja, durante quase 2000 anos, 1800 anos, alguma coisa assim, a igreja nunca foi um problema entender que a igreja passa pela grande tribulação. Mas antes de entrar nessa questão de história, de documentação histórica e tal, a primeira pessoa no Novo Testamento que falou grande tribulação foi Jesus. E quando Jesus disse da grande tribulação, em Mateus 24, não estou conseguindo enxergar direito aqui para posicionar a Bíblia aqui de um jeito, peraí, que vai dar certo. Em Mateus capítulo 24, foi Jesus quem falou a respeito da grande tribulação. E ele disse que haveria uma grande tribulação, que nunca havia no mundo e que nunca mais haveria, nunca mais haverá, vou colocar assim. E se aqueles dias não fossem abreviados, não carne se salvaria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias seriam abreviados, tal. E Jesus, ele coloca esse termo, né, da grande tribulação, no começo de Mateus 24, quando as pessoas perguntam quais sinais haveriam da sua vinda e do fim dos tempos, e ele começa a falar, dá várias dicas, né, para que os irmãos pudessem perceber o que estaria acontecendo, e é ele quem fala da grande tribulação. E 5, 6 versículos depois que ele fala da grande tribulação, ele diz que a volta dele seria logo depois da grande tribulação. Então, se Jesus Cristo disse que vai voltar depois da grande tribulação, eu acho que aí isso já resolve. O resto é a gente agora tentar entender como é que isso aí funciona. Amém. Pastor Ivan, a igreja passará ou não pelo período tribulacional? Bom, eu penso que a igreja não passará pela grande tribulação por diversas razões. Eu quero apresentar aqui rapidamente pelo menos 4 razões ou motivos pelos quais eu creio que a igreja não passará pela grande tribulação. O primeiro que eu anotei aqui tem a ver com o argumento hermenêutico. Quando nós fazemos a interpretação dos livros de gênero profético e os interpretamos de forma literal e consistente, nós vamos perceber que há uma distinção entre igreja e Israel. E essa distinção entre igreja e Israel me leva a entender que Deus tem programas escatológicos distintos para este povo. Então, para resumir o argumento hermenêutico, eu posso dizer que Deus tem um único povo, porque é uma única redenção, uma única base redentora para todo o povo. Entretanto, este povo é composto, né, entre Israel e igreja, e a partir disso nós podemos separar textos, né, que lidam especificamente com o programa escatológico para a igreja e o programa escatológico para Israel. O segundo motivo pelo qual eu creio que a igreja não passará pela grande tribulação é porque eu penso que o supersessionismo é uma teoria antibíblica. O que é o supersessionismo? É a teoria que afirma que a igreja substituiu Israel definitivamente. E o supersessionismo ele tem os seus vestígios já logo no início da história da igreja, né? Os primeiros pais já tiveram uma tendência supersessionista, isto é,
de substituir o Israel pela igreja. Nesse sentido, então, as promessas que dizem respeito a Israel são transferidas para a igreja, são espiritualizadas e transferidas para a igreja. Dessa forma, nasceu, por exemplo, o amilenismo, logo depois ali, né, principalmente do Concílio de Nicéia, especificamente a partir de Ticônio, de Ambrósio, São Jerônimo e Agostinho, porque o amilenismo, que é a proposta que nega a literalidade de um milênio, ele trabalha justamente em cima dessa proposta. Deus não tem um programa futuro para a nação de Israel, porque hoje a igreja, pelos supersessionistas, que naturalmente são aliancistas, a igreja hoje é o Israel de Deus. Entretanto, quando nós entendemos que Deus ainda tem um programa futuro para Israel, especificamente em relação ao milênio, nós percebemos que, ainda que hoje Israel e igreja façam parte do corpo de Cristo, onde não há separação, todavia, no futuro, haverá essas distinções como sempre houve no Antigo Testamento. Ainda mais quando fazemos uma análise em Romanos, capítulo 11, ali, considerando a oliveira e o tempo, né, ou a plenitude dos gentios, quando esta encerrar, voltará à plenitude de Israel, que é o momento que Deus vai tratar novamente com este povo, etnicamente e nacionalmente. O terceiro ponto, a igreja tem a promessa da isenção do período tribulacional. Nós temos diversos textos, né, como Tessalonicenses 1:10, Apocalipse capítulo 3, versículo 10, dentre outros, onde há uma promessa para a igreja de que esta não passará pela grande tribulação. E por último, como diz respeito especificamente ao nosso tema, né, inclusive eu espero que o debate fique bem nesse tópico, que tem total relação com o debate deste dia, é que a grande tribulação tem relações primárias com Israel. Todos os textos que nós vamos analisar que descrevem o período tribulacional, seja Mateus 24, o Apocalipse do capítulo 6 ao 18, e os textos do Antigo Testamento, que são diversos, onde a grande tribulação é denominada de o dia do Senhor ou a angústia, sempre o povo que primariamente está relacionado a este futuro período é a nação de Israel e não a igreja. Então, à guisa de introdução, essas são as 4 razões básicas pelas quais eu creio que a igreja não passará pela grande tribulação. Amém. Pastor César, ele pontuou 4 razões. O senhor tem um tempo maior para discorrer. Escolheu, acredito que não vai dar para ser as 4 agora, mas dá para o senhor escolher algum ponto aí. Bom, vamos lá. Primeiro, não existe nenhuma promessa que a igreja não atravessará a grande tribulação. Isso é puramente interpretativo. Não há uma... o que há na Bíblia é o chamamento de Jesus para a igreja, para o martírio. Jesus nos convidou para o martírio desde sempre. Quando ele nos chama para sermos suas testemunhas, esse chamado é para o martírio, já que vocês sabem que etimologicamente a palavra testemunha é mártir, né? Essa questão de que Tessalonicenses 1 fala que é uma promessa que a igreja não passará na grande tribulação, isso não é o que o texto diz. Isso é o que a pessoa interpreta do que o texto diz, porque o texto lá diz que alguma coisa sobre a ira, eu não lembro exatamente de 1:10, passou a esperar dos céus o seu Filho Jesus, que nos livra da ira vindoura. Exatamente. A ira vindoura não é a grande tribulação. Esse é um erro. A Bíblia não chama a grande tribulação de ira de Deus contra os servos dele, entende? Então, Tessalonicenses 1:10 não tem nada a ver com a grande tribulação. A ira vai vir, e a Bíblia diz que a ira de Deus se manifesta dos céus contra os filhos da impiedade, né? Então isso não tem a ver. Apocalipse 3:10 também, a palavra tribulação sequer aparece ali. A palavra ali é guardar, e guardar é guardar da tentação. Aliás, Jesus ensinou a gente orar assim, né? Para que não nos deixe cair em tentação e tal. É isso aí. Isso não significa ser retirado de um lugar. Isso não tem absolutamente nada a ver. Apocalipse 3:10 tem nada a ver com arrebatamento. Aliás, quando Jesus vai fazer a sua oração no capítulo 17 de João, ele fala assim: não os peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Então, quer dizer, livrar ali, guardar ali,
não significa tirar. Então, dizer que Deus prometeu na Bíblia muito claramente que a igreja nunca atravessará a grande tribulação é uma questão meramente interpretativa e não exatamente textual. No capítulo 3 de Pedro, no 2 de Pedro 3,10, fala assim, ó, virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo. Eu imagino que até os irmãos que são pré-tribulacionistas e dispensacionalistas entendam que aqui está falando da volta gloriosa de Jesus, onde os céus passarão com estrepitoso estrondo, os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, tal, visto que todas essas coisas serão assim desfeitas, vocês precisam ser como aqueles que vivam em santo procedimento e piedade, esperando e aguardando essa a vinda do dia de Deus, através do qual os céus incendiados serão desfeitos, os elementos abrasados se derreterão. Então aqui, se Pedro está falando da volta, porque o pré divide a volta de Jesus em duas. Uma é secreta, mas ele não desce. Ele não desce até aqui. E a outra é visível, né? Mas, enfim. De qualquer forma, essa aqui de Pedro, eu queria essa consideração. Por que ele está falando que a igreja, os salvos, estão ali? E aí ele está falando, a carta de Pedro é para cristãos. E não exatamente para somente judeus que não servem a Jesus. É uma carta universal para os cristãos. E ele está dizendo que quando a terra for a passar, o céu e terra com estrondo e tal, os elementos se desfarão, os irmãos precisam estar esperando esse dia, vivendo em santo procedimento e piedade. Então, o que de fato a Bíblia diz não é que a igreja tem promessas de que não vai atravessar a grande tribulação. A igreja passa por tribulação desde o seu início. Desde o seu início. O nosso Salvador morreu assassinado. Os apóstolos morreram assassinados. A história da igreja é ser perseguida. O que esperar de um mundo que odeia o nosso Salvador? Perseguição, que é o que a igreja enfrenta o tempo todo. O que vai acontecer nos últimos dias é um acentuamento global dessa perseguição. Vai virar institucionalizada o ódio contra cristãos, que é o que Jesus Cristo diz no capítulo 24. Ele fala que os discípulos serão perseguidos por causa do nome de Jesus. O judeu não é perseguido por causa do nome de Jesus. Quando é que um judeu é perseguido por causa do nome de Jesus? Eu nunca vi. E se ele é perseguido por causa do nome de Jesus, então é a igreja, né? Porque aí então, se ele tem o nome de Jesus, se ele crê que Jesus é Salvador, é Deus, é o Senhor, então é nosso irmão, seja como for. Então, se é nosso irmão, independente se ele nasceu em Israel ou não, se tem o sangue de Abraão ou não, aí eu faço o coro com o pastor Ivan diz, porque ele começa dizendo assim, é verdade, tem na Bíblia a teologia de um povo, porque o verdadeiro Israel de Deus não é aquele que é do sangue, não sei o que e tal. Mas ele fala, mas mesmo assim a escatologia reserva um espaço para Israel e tal. E aí, mesmo crendo que é um povo, ele no fim faz uma distinção o tempo todo. Mas Jesus diz em Mateus 24 que a perseguição que aconteceria não era porque eles eram judeus praticantes do judaísmo, mas porque eles seriam perseguidos por causa do nome de Jesus. Então, como explicar Mateus 24 e 2 de Pedro 3? Eu quero, em primeiro lugar, destacar a questão da ira. Nós temos textos onde é feita a promessa de que a igreja não está destinada à ira. A grande questão não é se a grande tribulação em si é a ira. O que normalmente os pós-tribulacionistas e pré-tribulacionistas discutem, debatem, é qual o período dos 7 anos dizem respeito a esta ira. A perspectiva pós, por vezes, coloca como o final da grande tribulação, a batalha do Armagedon, e nesse sentido a promessa é cumprida, a igreja é arrebatada no fim da tribulação e é isenta daquela ira, que é o momento em que Cristo, em seu segundo advento, vai destruir o exército do anticristo. Você está falando da perspectiva pós, é que no pós nem tem 7 anos. Não existe 7 anos no pós. Depende de qual pós, se é clássico, se é um pós semiclássico, se é o futurista, né? Mas enfim, então assim, nós temos um texto em Apocalipse que é muito importante para essa discussão, se a ira diz respeito a todo o período ou apenas parte do período, o que é essa ira que em Tessalonicenses foi prometido um livramento para a igreja. E Apocalipse capítulo 15, verso 1 diz, e vi outro grande e admirável sinal no céu,
7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Então veja que interessante. A ira de Deus, ela não inicia com as 7 taças, as 7 salvas. Ela se consuma. Por que a ira de Deus se consuma ali? Porque ela teve um início prévio. E quando foi que iniciou o período da ira de Deus? Com a abertura do primeiro selo. A manifestação do cavalo branco, que é um símbolo do anticristo como homem da paz, que vai propor o acordo, é o início do período da ira de Deus, ou o dia do Senhor, ou a grande tribulação. Aliás, a grande tribulação foi o próprio Cristo quem a denominou dessa forma em Mateus 24, verso 21. Mas nós temos diversos títulos para este mesmo período de 7 anos, que ainda é futuro. Então, quando nós percebemos aqui em Apocalipse capítulo 15, nós vamos ver que a ira ela já teve um início. O segundo selo, o cavalo vermelho, onde é dado aquele cavaleiro que influencia os homens a matarem uns aos outros. Ali é o início da grande tribulação. Ali é o início da ira, sucedendo ali imediatamente o cavalo branco, que é o período da paz que será estabelecida. E, naturalmente, aquele espírito maligno vai influenciar ímpios a matar quem? Crentes, né? Consequentemente. Quem são esses crentes? Aqueles que se converterão após o arrebatamento da igreja. Um outro ponto, né, que o pastor César falou que não há promessa de livramento, é Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Né? É até estranho, porque assim, aquele texto, em relação à tentação, à provação, peirasmou, né, que nós temos ali no grego, mesmo os pós-tribulacionistas entendem que é uma referência à futura grande tribulação. E a promessa que é feita ali à igreja de Filadélfia é que esta seria guardada da hora, do período, e não na hora ou durante. Já visto, se fosse na hora ou durante, a preposição grega, ao invés de ser um ek ali, né, poderia ser um epi, um en ou um eis, que traz a ideia de algo que está fora e atravessa. Seria a igreja fora da grande tribulação, atravessando pela grande tribulação. Entretanto, o apóstolo utilizou ali o ek justamente para transmitir a ideia de que a igreja será guardada, será preservada da hora, do período. E a tentação ali, a provação, ela abrangerá todo o globo terrestre. Não haverá um espaço da terra onde não haja a grande tribulação. Aliás, isso é o que classifica, né, a grande tribulação como um período distinto das tribulações gerais. Um outro problema que eu vejo às vezes nos pós-tribulacionistas é confundir tribulações ou perseguições gerais, conforme Jesus Cristo disse, né, em João 16, 33, que no mundo nós teríamos aflições. Entretanto, as tribulações gerais não têm a ver com a grande tribulação. Os textos que lidam com a grande tribulação, seja com o termo aflição, tribulação, como Mateus 24, verso 21, ou os textos que falam sobre o dia do Senhor, sempre vão classificar esse período de tempo como um período de sofrimento singular, como nunca houve antes, tampouco haverá depois. Então não podemos confundir tribulações gerais com a futura grande tribulação. E considerando que será global, o único meio da igreja ser guardada deste período é ela sendo retirada do globo terrestre. O único meio disso acontecer é através do arrebatamento da igreja. E para concluir aqui a minha fala, vamos ver se eu consigo responder as duas questões, né? Vamos fazer o seguinte, eu passo para o pastor César, depois você volta com 2 Pedro 3,10. Você vai ficar Isso, extenso. e Mateus Pode ser? 24. Ok. Não, mas ele... porque Pode ele ser, usou mais pastor? tempo, né? Não, Exato. mas é que ele não respondeu nenhum, Então, pode ser? então ele é melhor Bora, responder. vamos lá. porque- 2 Pedro Vamos lá. 3,10 e o Mateus 24. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10. A questão toda ali gira em torno do questionamento feito pelos incrédulos. Os incrédulos estão questionando acerca da vinda do Senhor. Obviamente que esses incrédulos nada sabiam sobre uma vinda nos ares para o arrebatamento da igreja ou uma vinda no fim da tribulação para estabelecer o reino. Então Pedro vai fazer um paralelo, né, entre o que acontece após a segunda vinda e o que aconteceu no mundo antigo, quando o mundo foi julgado pelo dilúvio, né, onde os ímpios foram ali então exterminados. E Pedro vai dizer que vai vir um tempo, que é o dia do Senhor, né, e na sequência ele fala sobre o dia de Deus, onde Deus, na verdade, vai julgar este planeta e haverá uma destruição. Entretanto, o ponto principal em 2 Pedro, capítulo 3,
é que Pedro não está tratando sobre vinda de Cristo para o arrebatamento, seja ele pré e tampouco pós-tribulacional. Pedro está tratando ali da vinda de Cristo para trazer juízo. Obviamente que essa vinda de Cristo para trazer juízo sobre a terra, ela se encaixa na vinda no fim da tribulação, né? Entretanto, o que Pedro vai destacar ali não é nem o que ocorre após a segunda vinda, isto é, a batalha do Armagedon. É algo que vai ocorrer, na verdade, no fim do milênio. Porque o dia de Deus tratado ali por Pedro é uma referência não aos eventos que ocorrem no momento da segunda vinda, mas sim ao grande evento que ocorrerá no fim do reino milenar, quando a terra será destruída. Resumindo, então Pedro diz, esses que estão zombando e aguardando e falando sobre a vinda de Cristo, que está tardando e que não vai acontecer, o que restará para eles é juízo, é a destruição. Ao passo que, na sequência, Pedro vai dizer que nós aguardamos o quê? Novos céus e nova terra. Olha aí, mais uma vez, o novo céu e a nova terra não vai ser estabelecido no momento da segunda vinda. O novo céu e a nova terra só será estabelecido após o milênio também. E em relação a Mateus capítulo 24, né, que o pastor César perguntou, qual que é a questão específica? Então, mas calma aí. O senhor está dizendo que Pedro 3, isso aqui vai acontecer no fim do milênio. Exatamente, perfeitamente. Então, não é a vinda então peraí, não tem o dia da batalha do Armagedon, os ímpios não serão tratados ali, vai ficar pro milênio. Então Jesus, então ó, Jesus vem uma vez, na perspectiva para ele, vem uma vez para arrebatar a igreja, volta 7 anos depois, vocês por alguma razão têm a ideia dos 7 anos, volta 7 anos depois, e não faz nada com esses ímpios. E depois começa o milênio, esses ímpios não são tratados. E no final do milênio é que Jesus vai resolver essa questão com esses ímpios? É isso que eu... Vamos lá, vamos pegar o texto aqui. Ó. Porque o texto diz assim, virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, os elementos estourarão, a terra e as obras que na lei serão atingidas, e visto que essas coisas deverão ser assim desfeitas, vocês devem estar como os que vivem em santo procedimento, esperando e apressando esse dia. Então Pedro coloca os salvos lá no último dia, esperando esse dia chegar. Então o senhor está dizendo que esses salvos, eles não serão arrebatados? Esses salvos aí, eles vão durar mais de 1000 anos, eles estão aqui, serão perseguidos, serão atribulados, depois Jesus volta, não trata esse salvo, não trata esses ímpios, passa o Armagedon, não trata, passa o milênio, não trata, e no fim do milênio é que trata? Qual que é o texto que prova aqui isso? Do texto aqui, Pedro em algum momento dá indício de que está tratando sobre arrebatamento, a vinda de Cristo para arrebatar a igreja? Mas eu não disse nada sobre isso. A minha pergunta foi a seguinte, ó, você não entendeu a minha pergunta. Eu disse assim, olha, Pedro, na segunda carta, no capítulo 3, verso 10, ele fala assim, entretanto virá como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo. Para nós, pós-tribulacionistas, Jesus volta uma vez só. Então é nessa volta. Para vocês que dividem a volta de Jesus em 2 vezes, ele volta uma vez, sobe, volta 7 anos depois. Essa é a segunda vez que ele volta. E aí, se é a segunda vez que ele volta, a pergunta é, como é que como é que os irmãos são aconselhados por Pedro de ficar ali esperando essa volta, que é no fim da grande tribulação, quando os céus passarão com estrepitoso estrondo? Como é que os salvos estão lá? Mas quando você crê, entendi. Então você crê que quando Jesus voltar no fim da grande tribulação, já se cumprirá tudo isso que está escrito aqui. Por exemplo, versículo 12 que diz, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus. Olha aqui, no verso 10 ele fala do dia do Senhor, né, que virá como ladrão, o qual os céus passarão com grande estrondo. Isso acontecerá na segunda vinda, no momento da segunda vinda. Olha a sequência, versículo 12. Só tem uma volta de Jesus. Tá. Acontecerá na volta de Jesus, claro. Tá, ok. Vamos lá, versículo 12. Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Isso ocorrerá imediatamente após a segunda vinda? Seja como for, porque a pergunta não é qual que é a amplitude dos eventos e tal. A questão é,
E isso acontece na perspectiva pré, na segunda vinda. Porque quem é pós é uma vinda só. Então acontece na vinda. Para você que é pré, acontece na segunda. E a minha pergunta é, se acontece na segunda, por que o Pedro está dizendo assim, inclusive vocês que são crentes, precisam ficar em santo procedimento esperando esse dia chegar? Quem são essas pessoas que devem ficar em santo procedimento? Sim, os crentes, os salvos. Entretanto, então, eles estão aguardando algo que vai acontecer, não é durante a grande tribulação, e tampouco no momento da segunda vinda. Eles estão esperando Jesus. O que vai acontecer é o tratar de Deus com esses ímpios que zombam acerca da demora da vinda de Cristo, mas esse tratamento de Deus aqui não ocorre no momento da segunda vinda. Ele ocorre depois do reino milenar. Tá, mas esses irmãos... Ok, concordo, mas esses irmãos são crentes e salvos, conforme o senhor falou. Sim. Tá bom, então eles atravessam a grande tribulação. Não, aqui não está dizendo que eles atravessam a grande tribulação. Mas se essa vinda é no fim da grande tribulação e os crentes estão lá, como que eles não estarão lá então? A questão é que os crentes, eles contemplarão o tratamento que Deus dará a esses ímpios quando ocorrer a destruição do planeta Terra. Peraí, agora, aí o senhor está interpretando a mais, né? O texto não diz nada disso. O texto diz assim, ó. Visto que todas essas coisas terminam assim, isso é o versículo 11, dá uma olhadinha aí. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, vocês precisam ser como aqueles que vivem em santo procedimento e piedade, esperando esse dia. Então não é que os salvos irão assistir isso aí. Não. Pedro coloca os salvos lá dentro. Se o Senhor disse, e não tem outro jeito aqui também, porque é a segunda volta de Jesus mesmo. Até para quem divide a vinda de Jesus em 2, 3 etapas, não tem problema. Essa aqui é a última, porque os céus passarão, no estrepitoso estrondo, os elementos derreterão, arderão, não sei o que lá. Só que Pedro coloca a igreja, os salvos, os santos, como queiram, ali dentro, esperando esse dia. Se o Senhor colocar isso para acontecer no final do milênio, é uma questão que eu nunca vi um pré falar isso, que é depois do milênio, conforme o Senhor disse. Só encerrando. Se o Senhor coloca no fim do milênio, piorou, porque aí, acho que nenhum pré também defende, mas então tudo bem, pode ser uma visão pessoal. Mas se o Senhor entende que eles são salvos, conforme o Senhor já entendeu, então eles atravessam a grande tribulação. Bom, só para encerrar, para nós não ficarmos andando em círculos aqui, assim, o que Pedro, na verdade, está tratando não é especificamente sobre o que acontece no momento da segunda vinda. Verdade. Certo? Porque senão, como eu estou dizendo desde o início, nós vamos ter que admitir o que é a perspectiva amilenista. Eu creio que o pastor não é um amilenista. É que eu não estou vendo amilenismo nenhum aqui. Não, mas esse é um dos textos que os amilenistas gostam. Por quê? Para o amilenista, Jesus volta no fim da tribulação, já há a destruição da terra e o estabelecimento do novo céu e da nova terra. É que para quem está em casa e entender melhor, vamos lá. Ó, virá entretanto como um ladrão o dia do Senhor. A pergunta é, o dia do Senhor que vem como um ladrão, o pré-tribulacionismo, o que é aqui esse dia do Senhor nesse como um ladrão? Nesse contexto, o dia do Senhor não é uma referência aos 7 anos da grande tribulação, porque tem textos... É uma referência ao quê? Não é uma referência ao segundo advento, mas é uma referência à destruição da terra no fim do reino milenar. Ok, aí vem depois. Visto que todas essas coisas hão de acontecer e assim ser desfeitas. O quê? O dia do Senhor. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando-se a vinda do dia de Deus. O dia de Deus não é o dia do Senhor? Acho que é para ficar mais claro para quem está assistindo. Eu acredito que a ideia está sendo essa. O que a gente tem que entender é que o dia do Senhor não diz respeito a um único período de tempo. O dia do Senhor, dependendo do contexto, é uma referência aos 7 anos da tribulação. O grande e terrível dia do Senhor é o momento do segundo advento. O dia do Senhor, nós temos textos em Zacarias capítulo 14 que apresenta o período do reino milenar. E nós temos esse texto aqui onde o dia do Senhor é apresentado como o momento da destruição da terra. E é sobre isso que Pedro está tratando e ligando e usando o termo, na verdade, o dia do Senhor, para se referir a este período. Pedro nenhuma dessas analogias do Senhor, nenhuma delas que vocês colocaram, tem a ver com um momento anterior à grande tribulação. Isso tem que ser posto, tudo bem? Porque dia do Senhor, o senhor deu aí 3 tipos de... mas eu não falei antes da grande tribulação. Exatamente. Então, ok. Aqui estamos alinhados. Independente, porque dia do Senhor para mim é o dia. Mas vocês entenderam a pergunta. A pergunta é o seguinte, ó.
Por que é que Pedro coloca os salvos esperando? Se isso aqui é no fim da grande tribulação, conforme todo mundo aqui já entendeu, e está na Bíblia com clareza, e aqui Pedro fala assim, e vocês, falando para os salvos, devem ficar lá esperando esse dia em santo procedimento, por que é que os salvos estão lá dentro? Mas aqui não descreve os salvos no período tribulacional. Né? Aqui descreve Vamos o ler período, de novo o versículo 11. descreve o período da destruição da terra. Que é no fim da grande tribulação. Não. Ah, não? A terra vai ser destruída no fim da tribulação? Não, calma aí. Até agora há pouco, o senhor tinha entendido que isso aqui é no fim da grande tribulação. Até poucos minutos atrás. Agora o senhor não vai entender. Tá tudo bem. A questão é assim. A Bíblia, ela tem que ter a voz. E não a nossa. Tipo assim, quando eu entender que a Bíblia vai desfazer a minha teologia, eu tenho que apagar a minha teologia e ficar com a Bíblia. O texto bíblico diz assim, ó, que no final não, o dia do Senhor vem, onde, nesse dia os céus e a terra passarão, com estrepitoso estrondo, não sei o que lá. Todo mundo sabe que isso aqui é no final da grande tribulação, é depois, é no fim, não é no começo. Visto que todas essas coisas serão assim desfeitas, vocês precisam viver em santo procedimento esperando esse dia. A minha pergunta é, essas pessoas são a igreja? Sim. Então a igreja passa a grande tribulação. Não, aqui a igreja está esperando o momento em que Deus vai tratar com os ímpios, destruindo a terra, mas não é no momento do segundo advento. É no fim do reino milenar. Agora, em relação à igreja... Seja como for, a igreja está esperando, né? Mas então, o que a igreja está esperando, na verdade, aqui, em contraste com os ímpios, que na verdade passarão por essa destruição, que não é no momento do segundo advento, é no fim do milênio. O que a igreja aguarda é isso aqui, ó, versículo 13. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Então, o ponto central que eu destaco aqui, que eu disse inicialmente e mantenho, é que esse texto não está tratando sobre a vinda de Cristo, seja para arrebatar a igreja antes da tribulação e tampouco depois da tribulação. Ele está apresentando o dia do Senhor como uma referência à destruição da terra no fim do milênio. E resumindo, para os ímpios o que resta é a destruição. É isso que Pedro está dizendo. Ao passo que para nós... Esperando, né? Oi? Mas a igreja está lá esperando. Não, nós aguardamos esse momento. Não, a igreja, não é que a igreja está aguardando como espectadora, com todo respeito. Senão, não precisa ficar lá em santo procedimento e piedade. Senão, é só falar assim, ó, se vocês fiquem tranquilos que vocês já estão arrebatados, já está garantido. Pedro não disse isso. Pedro falou assim, ó, e nessa hora, vocês precisam ficar em santo procedimento e piedade, esperando este dia, que é o que Jesus Cristo diz lá em Mateus capítulo 24. Porque se a igreja não estiver em santidade esperando esse dia, ela não vai participar da promessa do versículo 13. Ela não vai ser arrebatada. Que, na verdade, não diz respeito ao momento do arrebatamento em si, seja antes ou depois da tribulação. Então, mas o versículo 13 é novo céu de nova terra. Vamos até onde a gente concorda. A gente concorda que isso acontece depois da grande tribulação. Sim, mas não imediatamente. É depois do reino milenar. Bom, é assim, eu nunca ouvi alguém dizendo que Jesus vai voltar aqui com todos esses eventos aqui, depois do milênio. Deixa eu fazer uma pergunta. Essa é a primeira vez. Mas aqui, eu falei assim, vamos até onde a gente concorda. Concordamos que é depois da grande tribulação. Se é depois da grande tribulação, por que é que os crentes precisam ficar em santo procedimento e piedade esperando esse dia, pastor? Porque senão não participarão da promessa de novo céu, nova terra. Então eles atravessarão a grande tribulação, certo? Não, o texto não está dizendo isso. Mas isso aqui não é depois da grande tribulação? Aqui nem vamos de novo. Isso aqui é depois da grande tribulação? Aqui nem está tratando sobre grande tribulação. Tá bom, mas isso aqui acontece antes ou depois da grande tribulação? Isso aqui acontece depois do milênio. Tem os crentes aqui esperando santo procedimento e piedade? Tá, mas os crentes para os quais Pedro escreveu... Que tem que ficar aguardando esse dia? Entendeu? Esse dia não vai acontecer no momento do arrebatamento. Então, os crentes em santo procedimento e piedade que Pedro mandou ficar esperando esse dia, quem são? A igreja. Então tá bom. A igreja. Mas o que vai acontecer aqui é a destruição da terra. Aí, você não é pré-milenista? É que assim, pastor, o assunto aqui não é milênio. Quem me conhece sabe que eu não me defino muito pelos nomes, pelas nomenclaturas. E isso não estou falando isso para querer me exibir, não. O Juliano me conhece há 200 anos, ele sabe disso. Então eu me defino assim. É pré, não sei o quê, porque eu... Tal. A questão é o seguinte, Pedro disse que no final, quando a terra terminar, quando tudo acabar,
Jesus aqui, os elementos se desfazendo, a terra e suas obras, vocês, cristãos, precisam ficar em santo procedimento esperando esse dia, que é o dia da vinda de Deus, através do qual os céus serão incendiados e desfeitos. Se o senhor concorda que isso é no final da grande tribulação, e esse povo é a igreja, o senhor concordou com os dois. Sim. Então significa que a igreja atravessa a grande tribulação. Eu concordo que este evento ocorrerá no fim do milênio. Consequentemente, é depois da segunda vinda da tribulação, claro. Então a igreja atravessa tudo isso aí. É no fim do milênio, e o dia do Senhor aqui não é uma referência à grande tribulação, nem ao segundo advento. Está no texto. O dia do Senhor e o dia de Deus é o momento em que a terra vai ser destruída. Então, assim, a não ser que eu seja uma milenista... Essa terra vai ser destruída quando? Para o pastor. Bom, quando Jesus Cristo voltar... Na segunda vinda, ok. É que o senhor é pós tem essa segunda vinda, ok? Assim, ó, após a tribulação. É que assim, ó, a vinda de Jesus dividida em duas etapas não é um texto bíblico, é uma compreensão. Nenhum pré-tribulacionista vai apresentar um texto que Jesus volta em duas etapas. A menos que vocês apresentem esse texto hoje. Então, pode apresentar. Tem esse texto? Que Jesus volta em duas etapas? Isso. Mas como assim em duas etapas? Você não defende isso? Não, eu não defendo isso. Então tá bom. O que eu defendo... Então o senhor não é pré-tribulacionista. Porque o pré-tribulacionismo defende a volta de Jesus em duas etapas, onde na primeira é um arrebatamento secreto, e na segunda, e eles falam que é uma vinda, e na segunda... É que o senhor no programa já teve diversos prés que defendem duas fases, né? Duas etapas, duas fases. O Ivan não usa a nomenclatura duas fases. Mas, pastor... Mas independente de duas fases. Vamos lá, Jesus volta uma única vez? Jesus veio uma única vez na encarnação e virá... Não, volta, tô falando. Ele volta uma única vez? A terra, sim, uma única vez. Uma única vez. Sim, pra ele terra, não descerá antes. Agora, o arrebatamento da igreja se dará nos ares. Mas no arrebatamento Jesus descerá? Oi? No arrebatamento Jesus descerá? Não, no arrebatamento da igreja não. O que o senhor faz com Tessalonicenses 4,16? O mesmo Senhor descerá dos céus. Mas Tessalonicenses está descrevendo a vinda de Cristo nos ares para arrebatar a igreja. Mas o senhor disse que no arrebatamento ele não descerá. O senhor acabou de falar, no arrebatamento ele não descerá. Eu perguntei. Não, mas não mesmo. Mas ali ele vem nos ares e arrebata a igreja para os céus. Tessalonicenses 4,16 diz assim, ó, o mesmo Senhor descerá do céu. O que o senhor faz? Se o senhor diz que ele não descerá? Tá, mas o texto diz até onde ele descerá. Não, o texto diz que ele descerá do céu. E diz que a igreja, quando ele descer do céu, que a igreja encontrará com ele nas nuvens. Tá, mas ali diz que naquele momento ele desce até a terra. A Bíblia diz que ele descerá. Sim. O texto diz assim, ó, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo, ao som da trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo serão ressuscitados. E nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, encontraremos com eles, juntamente com eles, nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. O texto começa dizendo que Jesus descerá, e que a igreja encontrará Jesus nos ares. É o que a Bíblia diz. Tá. Encontrará nos ares e já voltará imediatamente para a terra. Bom. Está escrito isso lá? É que assim, nós não chegamos a esse momento. Aqui o senhor disse que ele não descerá, pastor. E o texto diz que ele descerá. No arrebatamento. Mas ali não diz que ele descerá para a terra. Bom, aquela é a vinda nos ares para arrebatar a igreja, porque na nossa perspectiva, a vinda de Cristo nos ares para arrebatar a igreja, conforme Tessalonicenses 4, 16, 17 vai tratar, está em harmonia com João capítulo 14, onde Cristo virá para levar os seus para a casa do Pai, e não para retornar à terra imediatamente. Os textos que lidam com a vinda de Cristo para a terra, a fim de estabelecer o reino milenar, são textos que nós encontramos em Apocalipse 19, a partir do versículo 11. Mateus capítulo 24 descreve a vinda de Cristo no fim da tribulação. E é muito interessante que nenhum desses textos, seja Mateus 24 ou Apocalipse 19, que de fato, aí sim nós concordamos, descrevem a vinda de Cristo no fim da tribulação, entretanto, não é para arrebatar a igreja. Os textos que lidam com a vinda no fim da tribulação, todos apresentam Cristo vindo para a terra a fim de estabelecer o reino milenar, e nenhum desses textos apresentam ressurreição e tampouco o arrebatamento da igreja. Isto é, a partir de Apocalipse capítulo 19, versículo 11,
há menção da parousia, mas há um silêncio em relação à ressurreição dos santos e o arrebatamento. Da igual forma, Mateus 24 e todos os outros textos do Antigo Testamento, né, principalmente que lidam com a vinda de Cristo no fim da 70ª semana, a vinda de Cristo no fim do dia do Senhor, né, que é o período tribulacional, todos esses textos têm uma característica em comum. É Jesus vindo para estabelecer o reino e nenhum deles fazem menção à igreja sendo arrebatada. Bom, eu tinha perguntado se o senhor também acredita que Jesus volta 2 vezes como tudo pré-tribulação. Não. Tribulação, o senhor disse que não. Mas Tessalonicenses 4,16 fala que ele descerá. Assim, e se o senhor disse que essa não é a primeira vez, não é a vez onde ele vai julgar as nações, nem nada, e se vai ter outra volta, então, na verdade, o senhor crê que ele vai vir 2 vezes também. Porque, a terra não. Então, dá uma lida. Tessalonicenses 4,16, estuda esse texto com atenção. Ali a Bíblia diz que ele descerá. Tá, mas não diz que é para a terra, né? Não tem terra no texto. É diferente dos textos como... Ele vai descer aonde, pastor? Não, ele vem nos ares, ali o encontra nos ares. Ali não descreve a descida de Cristo para a terra. A Bíblia não diz que Jesus descerá até os ares. A Bíblia diz que o mesmo Senhor descerá do céu. A palavra nuvens e ares apenas mostram o momento em que a igreja encontra com Cristo. É só lendo o texto. Você percebe isso sem forçar o texto. Sim, eu concordo. Em Mateus, o encontro nos ares sem problema. Ok. Em Mateus capítulo 24, do verso 29, Jesus diz assim: logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, ou seja, parece que combina com aquele texto que a gente trabalhou bastante aqui de Pedro, né, que os elementos passam e tal. Os corpos celestes serão abalados, mais uma vez combina com o que está escrito lá em Pedro. Aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Os povos da terra se lamentarão, virão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens nos céus. Então ele está chegando sobre as nuvens dos céus. E ele enviará os anjos com som de trombeta e ajuntarão os seus escolhidos. Está aqui, o momento onde os escolhidos são juntados. Okay. Então nós vamos prestar atenção em 2 detalhes. Vamos fazer o seguinte, nós vamos para o intervalo, e na volta do intervalo fica pendente aqui os escolhidos. E ficou algo pendente, 2 Pedro 3. Pastor, o versículo de número 12, 2 Pedro, diz: na qual os céus incendiados serão desfeitos, os elementos abrasados derreterão. Aqui é na segunda vinda? Só tem uma vinda aqui. Então, mas aqui é na batalha do momento. Aí destruiu a terra. Não, veja só. A Bíblia diz assim, ó, que esses elementos, nesse dia, vai ser um dia de um cataclisma gigantesco. E é nesse dia que vai acontecer, por exemplo, a Batalha do Armagedon. É tudo nesse dia. Então, vai haver uma transformação, inclusive na cosmologia. Porque se o sol escurecerá e dará mais sua claridade, então nós temos outra cosmologia. Porque o que marca dia e noite para nós é o sol. Se o sol escurece, a lua não dará mais a sua claridade, então nós temos uma mudança, uma alteração aí tudo nesse dia. Então os elementos abrasados se derreterão no momento da Batalha do Armagedon. Tudo isso aqui é na chegada de Jesus. Aí vem novos céus e nova terra na sequência, é isso? Exato. Ok. Então não tem um milênio. Ou novos céus e nova terra é um milênio. Isso que eu entendi. Isso, novo céu e nova terra é um milênio. Tá. Claro. Entendi. Então, novo céu e nova terra é um milênio. Porque no milênio, terra, a igreja vai reinar aqui na terra e vai ter acesso ao Novo Jerusalém. Tá. Então o milênio é o novo céu e nova terra. Podemos tratar no próximo bloco. Tá bom. Nós vamos fazer um intervalo. Depois retornamos. Voltamos com o programa Fora da Caixa. Pastor Ivan, Mateus 24, os escolhidos. Ali é o arrebatamento, não? Os escolhidos ali é a igreja. Quem é? Vamos lá. Mateus 24, verso de número 30, diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. A questão foi perguntada isso aqui não é porventura o arrebatamento da igreja? De forma alguma. É bem verdade que nós temos algumas semelhanças aqui com esse texto e 1 aos Tessalonicenses capítulo 4.
Mas há alguns detalhes nesses textos que tornam impossível conciliar os dois como sendo um mesmo evento em um mesmo momento. Eu quero destacar aqui, pelo menos aqui é dito que anjos ajuntarão os eleitos, e esse ajuntamento, nós temos aqui no grego epsunago, né, um ajuntamento em um local específico. Aqui não é arrebatamento. E o detalhe aqui que eu acho muito interessante, que prova que este não é o mesmo evento, que é registrado em Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 e 17, é que em Tessalonicenses capítulo 4, é o próprio Senhor quem arrebata a igreja, conforme João capítulo 14, versículo de número 3. Versículo 2 e 3, de João 14, é Cristo quem vem e leva a igreja para a casa do Pai no momento do arrebatamento. Entretanto, aqui são anjos quem realizam esse evento. Então, se o pastor César crê que é o mesmo evento, como que você concilia o fato do texto dizer que são anjos quem ajuntam aqui, e não há qualquer menção de arrebatamento, né? Aqui é um epsunago, um ajuntamento na terra, e o texto de Tessalonicenses dizer que é o mesmo Senhor, é o Cristo quem arrebata, e não anjos, ou seja, o arrebatamento não será terceirizado para anjos, conforme nós vemos aqui. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, em Marcos, capítulo 13, que é o texto correlato, lá diz que eles serão juntados das extremidades da terra até o céu. Então, nós temos aí já uma perspectiva melhor. Marcos 13, versículo 27. Esse Marcos 13, ele está tratando exatamente o mesmo momento, tá, gente? Não estou querendo pegar um texto fora, não. É só ver o versículo 24, ó. Naqueles dias, depois da tribulação, o sol escurecerá, a lua dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, poderes são abalados. Isso aqui é um espelho de Mateus 24, 29. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. Isso, concordo com o pastor Ivan, combina muito com o que acontece lá em Tessalonicenses 4. E ele enviará os anjos e reunirá seus escolhidos dos quatro ventos, das extremidades da terra até a extremidade do céu. Se eu disser assim, ó, de Campinas até São Paulo, é que vai daqui a lá. Da extremidade da terra até a extremidade do céu, está resolvido. Agora, sobre a questão dos anjos, é verdade. Lá em Tessalonicenses não fala de anjos, mas veja que interessante, Mateus capítulo 13, na parábola da rede, ele fala que o reino, pastor Ivan, é uma rede lançada ao mar que traz para o barco toda a qualidade de peixe. E aí Jesus disse assim, na consumação dos séculos virão os anjos, e eles separarão os maus dos justos. Quando é que os anjos vão fazer isso? No fim da tribulação. E quem que eles separam? Quem que eles separam na parábola? Os santos dos justos. Os maus. Os maus dos justos. O texto diz assim, ó. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dos justos. Aí a minha pergunta é, quando é que os anjos vão fazer isso? Aí você disse, no fim da tribulação. Com certeza. Eu concordo. Então, fechou. Então, acontece exatamente no final da grande tribulação. Exatamente, eu concordo. Esse texto está descrevendo um evento que ocorre no fim da grande tribulação. Entretanto, esse texto não faz menção nenhuma a um arrebatamento. Em primeiro lugar, diferente de Mateus capítulo 24, verso 31, onde os anjos ajuntam os eleitos, os salvos, aqui quem é ajuntado, quem é separado, são os maus, são os ímpios. Então são coisas totalmente distintas. Ora, se nem mesmo Mateus 24, 31 faz menção ao rapto, muito menos esse texto aqui, que é uma sequência de parábolas que descreve o segundo advento de Cristo, onde os ímpios serão retirados, né? Ou seja, o joio será removido e o trigo, ou como aqui no caso, os bons, permanecem para entrarem no reino milenar. Mas a questão interessante, e dentro do texto de Mateus 24, ali são anjos quem ajuntam os eleitos. Em Tessalonicenses 4, é o próprio Senhor quem arrebata a igreja, assim como João capítulo 14. Afinal de contas, né? Se é o mesmo evento na sua perspectiva, quem arrebata a igreja, afinal de contas, é Jesus ou são os anjos? Bom, vamos lá. Quando o senhor fala do arrebatamento, o senhor diz assim, olha,
lá em Mateus 24, a palavra rápido não aparece. Em João 14 aparece? Não. Tá. Mas o senhor usa como sendo arrebatamento. Sim, Jesus leva os seus para a casa do Pai. Então, isso são 2 pesos e 2 medidas. Quando eu trabalho um texto, eu falo, não, mas lá não aparece a palavra. Mas o senhor coloca o arrebatamento onde não tem a palavra. Então, isso é uma incongruência. Tem que tomar uma escolha. Não, mas se o senhor só pode enxergar o arrebatamento aonde tem a palavra rápido, que é a palavra harpazo, então você só pode trabalhar com Tessalonicenses 14. Só tem que viver ali. Não tem outro texto. Quando, na verdade, pastor, existem palavras diferentes para tratar um mesmo assunto. Então, vamos para a questão da antítese. Se lá em Mateus 24, 31, não são os salvos ali sendo ajuntados de uma outra extremidade do céu, conforme concorda Marcos, quem são essas pessoas que são juntadas? E elas são juntadas para quê? O contexto de Mateus 24 descreve o período tribulacional, especificamente a partir do versículo 15, que é os últimos 3 anos e meio da 70ª semana de Daniel. Haja vista, Mateus 24, versículo de número 15, vai fazer uma ligação direta com Daniel, capítulo 9, versículo 27, que é o momento da profanação do templo, quando então acontecerá ali na semana de número 70. E Jesus, quando faz essa conexão ali, ao descrever os últimos 3 anos e meio da grande tribulação, a partir de Mateus 24, verso 15, ele liga este evento com a abominação desoladora, que é o que é descrito em Daniel como algo que vai ocorrer através da pessoa do anticristo. Então, assim, todo o contexto de Mateus 24, os eleitos, o templo, versículo 15, a Judéia, o sábado, é um contexto israelita. É óbvio que nós cremos que a grande tribulação ela não vai abranger apenas Israel. Tem textos que vão nos afirmar que será global e vai afetar toda a humanidade. O próprio Mateus 24 fala que é em todo mundo. Mas o contexto ali, você consegue enxergar a igreja no contexto de Mateus 24? Onde? Bom, se eles são... Posso responder? Pode responder. Tá. Se eles são perseguidos por causa do nome de Jesus, então são nossos irmãos. Se são nossos irmãos, são a igreja, pastor. O fato de Você já viu um judeu sendo perseguido por causa do nome de Jesus? Sim, durante a grande tribulação eles serão perseguidos. Mas por causa do nome de Jesus? Sim, porque se converterão a Cristo durante a grande tribulação. E quem se converte a Cristo é o quê? Quem se converte a Cristo é um cristão, é um seguidor de Jesus. Que faz parte mas necessariamente não precisa fazer parte da igreja. Então, aí entra um problema. Eles são cristãos, certo? O senhor concordou agora há pouco, sim, mas o senhor não precisa... Se a resposta for negativa para a sua construção, o senhor pode não responder se o senhor vai se sentir melhor. Mas acho que está claro para todo mundo. Se os judeus se convertem, são cristãos, conforme o senhor admitiu. Sim. Ok. Se eles são cristãos, por que eles não são igreja? Porque... Apenas para defender sua tese? Não. Então por quê? Por que não? Antes de Cristo, no período do Antigo Testamento, aqueles que tinham a esperança messiânica, ter no Antigo Testamento para Cristo, cristãos, é Messias, né? Messiá. Então, o que acontece? Aqueles salvos do período do Antigo Testamento, tanto dentro de Israel, judeus, como dentro dos gentios, eles eram igreja? Não existia igreja naquele período. Então, eles eram salvos. Eles eram salvos. O que dá a entender quando você faz essa afirmação é que, a partir do momento que tem alguém salvo, seja um israelita ou um gentio, necessariamente tem que haver igreja. Então, esse é um julgamento seu, né? Esse é um julgamento seu. Então, eu não disse isso. Não, é que o senhor está julgando por uma coisa que eu não disse. Então, eu não disse nada disso. O que eu disse é o seguinte, ó. Eu tratei aqui de algum salvo no Antigo Testamento? Não, eu não trouxe isso. Mas o senhor, como exemplo. mas o senhor trouxe um exemplo como se eu tivesse dito. O senhor usou um exemplo como se eu estivesse falando. Não é justo. Tá, mas eu não disse. Eu tenho essa percepção. Para você, então, senhor, se tem salvo, tem que ter igreja. Então vamos lá. Se o senhor tem essa... E eu estou usando o argumento do Antigo Testamento para mostrar que os santos do Antigo Testamento foram salvos antes de Israel e nunca pertenceram à igreja. Ok. E assim será. Isso é verdade. Agora, durante a grande tribulação. Então vamos lá. Eu não disse nenhuma vez isso, tá? Que o Abraão, não sei o que lá. O que eu estou dizendo é que existe povo de Deus no Antigo Testamento. Ok, tá tudo bem. Agora, a partir de Jesus,
Quando a pessoa se torna salva, porque ela é cristã. Seguidor de Cristo. Seguidor de Cristo. O Abraão não era cristão, porque ele não conhecia Jesus. Ele estava na sombra da cruz. Então, olha, eu não vou entrar nesse mérito, porque a gente vai sair do assunto. Sim. Entendeu? A pergunta é, se essas pessoas aqui na grande tribulação são convertidas a Jesus, conforme o senhor concorda, por que é que eles não são igreja? Porque durante a grande tribulação, à luz de Romanos, capítulo 11, a plenitude dos gentios, que é o período em que a igreja, por estar em Cristo, foi enxertada na oliveira, e é este o período onde não há barreira de separação entre gentios e israelitas. São todos um só corpo em Cristo. Agora, olha que interessante. O exemplo que eu usei do Antigo Testamento... Eu não entendi essa resposta. Vamos lá, vamos concluir para ver se você entende. O exemplo que eu usei do Antigo Testamento é para dizer que aqueles povos foram salvos e não pertenceram ao corpo de Cristo. Hoje, sob a dispensação da graça, antes do arrebatamento da igreja, todos que são salvos, sejam israelitas ou gentios, pertencem ao corpo de Cristo e, naturalmente, à igreja. Agora, Romanos, capítulo 11, olha o que nós temos aqui. Paulo ele vai tratar sobre o período em que Israel foi cortado da oliveira e os gentios foram enxertados. E não somente os gentios, um remanescente eleito dentro de Israel, que são os israelitas que acreditaram em Cristo no período de Paulo, foram enxertados na oliveira. Eles são igreja, né? E hoje é a igreja. Então esses israelitas convertidos são igreja, né? Hoje sim, com certeza. Não, hoje não, eles se converteram há 2000 anos atrás, pastor. Naquela época eles eram igreja. Naquela certo? época, hoje, sim. Então, são igreja. Por que é que o senhor não entende que quando um judeu se converte, ele faz parte da igreja? Se a Bíblia trata assim. Hoje, um judeu se converte, ele faz parte da igreja. E na grande tribulação? Não, porque a igreja já foi arrebatada. Agora preste atenção. Então, aqui. mas a igreja, o senhor entende que a igreja, ela é um povo místico, um corpo místico de Cristo? Sem dúvida. Então não tem a igreja. Ele está dizendo, pastor, que hoje, há 2000 anos atrás, um judeu que se converte, ele é cristão. Ele precisa concluir que, após o arrebatamento, aí vem a pergunta do senhor, na tribulação, é igreja ou não, quando se converte? Aí precisa concluir. Então vamos lá, para as pessoas entenderem, para mim, que sou pós-tribulacionista, a igreja está atravessando a grande tribulação conforme os textos. A gente está vendo texto após texto, sim, onde tem salvos atravessando a grande tribulação. Mas a pergunta para ele é por que eles não são cristãos igreja? Não, eles não são igreja. A pergunta é o seguinte, eles não são igreja. Se eles não são igreja, eles são o quê? Responde. Israelitas, salvos, crentes em Cristo. Tá, e as pessoas que se converterem... os que eram salvos no Antigo Testamento. E os gentios que se converteram na grande tribulação. Esses que ele está falando. São salvos também, crentes em Cristo. Mas não são igreja. Mas sem ser igreja. Então nós temos um povo salvo. Eu nem vou levar em conta o Antigo Testamento. Vamos falar da graça para frente. Então nós temos um primeiro povo salvo, que é a igreja. Que é a igreja, certo? Nós temos um segundo povo salvo, que o senhor entende que são judeus convertidos. E nós temos um terceiro povo salvo, que são gentios convertidos. Certo? Certo. Então você tem 3 tipos de salvos? Não, são agora? 3 tipos de salvos. São quantos? 3 grupos, povos, que compõem o único povo de Deus. Que é a igreja. Não, o único povo de Deus salvo, desde o período do dilúvio, não fazem parte da igreja. Igreja é somente a partir do Pentecostes. Então vamos lá. A noiva de Cristo, esses judeus convertidos, fazem parte da noiva? Como que é? Os judeus convertidos. Hoje, sim. Tá. Lá na grande tribulação, esses judeus convertidos fazem parte da noiva? Não. Agora deixa eu explicar o Então tem outra qualidade de salvo lá no céu? Como é que funciona esse céu? Qualidade. São salvos nas mesmas bases em que somos hoje. Mas assim como os santos do Antigo Testamento. Tem bodas do Cordeiro para eles? Os santos do Antigo Testamento foram salvos em quais bases? Mas eles estão antes, pastor. Eles estão antes. Jesus Cristo disse assim, que nós nos assentaremos com Abraão, Isaac e Jacó. Tá tudo bem. Lá no Novo Testamento, você tem o nome dos apóstolos nas portas. Lá no Novo Testamento tem 24 anciãos, representando os 12 do Antigo e os 12 do Novo. Tá tudo Mas bem. Quando a igreja encontra com os salvos do Antigo Testamento, a igreja encontra com os salvos do Antigo Testamento. Esses salvos do Antigo Testamento, é a igreja? Esse problema só é para quem é pré, porque quando a igreja encontrar para nós, já acabou tudo. É para vocês que tem que resolver esse problema. Então vamos lá. Só para me concluir aqui a minha afirmação. Romanos capítulo 11,
nós temos aqui o período em que os gentios são enxertados na oliveira, porque Israel foi cortado. Mas o versículo 25 fala de um período, né? Olha o que diz no verso 25. Porque não tem Romanos 11, 25. Que ignoreis este segredo, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado, ou encerrado. E assim todo Israel. Então preste atenção, houve um Israel que foi cortado, os gentios são enxertados. E haverá um tempo em que a plenitude dos gentios entrará, encerrará, e Israel, e aqui eu pergunto, esse Israel do verso 26 aqui, e será novamente, aqui é um Israel étnico, nacional. Não são os poucos eleitos dentro de Israel, conforme o versículo 5 e 7 vai tratar. Isso aqui fala de um período de uma conversão nacional, que ocorre após a plenitude dos gentios. E este Israel, do verso 26 aqui, eles se converterão a Cristo, mas não serão mais igreja, ou seja, eles serão enxertados na oliveira novamente. O que é estar enxertado na oliveira? Então, primeiro, o senhor tem que arrumar um lugar para essas pessoas lá no céu com uma salvação diferente da salvação da igreja. Porque se não tem bodas do Cordeiro, se não fazem parte da noiva de Cristo, porque a noiva de Cristo é o corpo dos salvos, os salvos é a noiva de Cristo. Pastor, no Antigo Testamento, o Messias é chamado de noivo. Israel é chamado de noiva no Antigo Testamento. O senhor sabe disso. Isaías, Jeremias, Ezequiel, vez após vez, o Senhor é chamado de noivo e Israel de noiva, de esposa, de noiva, beleza. O cumprimento grande disso é a chegada de Jesus. Ele é o noivo, o noivo encarnou, o noivo chegou. Só que para fazer parte da noiva, você precisa passar pela cruz, que é a conversão. Tá tudo bem. Se o senhor está dizendo que judeus serão salvos sem ser noiva, sim, então o senhor está colocando um outro tipo de salvo lá no céu. Eu nem sei se tem céu. É céu? Não sei, eles vão ficar no céu? Porque no céu é o noivo e a noiva. O Espírito e a noiva dizem vem. Se eles não fazem parte da noiva, cadê cadê a escatologia para essas pessoas? A escatologia da salvação delas, como é que fica? A segunda questão, os gentios estão na mesma qualidade. Eles não são noiva, não tem bodas do Cordeiro para eles. Não, se eles não são noivos, não tem um casamento, tá, eles são o que lá em cima? Ou lá embaixo? Como é que funciona? Está sobrando esses dois povos aqui na eternidade. Porque as promessas da salvação é para a noiva. Quando o senhor trata Romanos capítulo 11, dizendo que vai haver uma salvação nacional, não sei o que lá, bom, não é bem isso que o texto diz. O texto diz assim, ó, todos nós que somos estudiosos da Bíblia sabemos que Romanos 11 fecha a trinca de 9, 10 e 11, que trata sobre Israel na escatologia cristã. No capítulo 10, versículo 1, Paulo diz assim, ó, irmãos, o bom desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor de Israel é que eles se salvem, porque eles dão testemunho de que eles têm zelo de Deus, porém não com entendimento. O que Paulo está dizendo? Que o judeu não é salvo porque é judeu. Judeu não é salvo. Ok, judeu não é salvo porque é judeu. No capítulo 11, ele vai destrinchar essa razão. Por que ele não é salvo? Porque ele endureceu o coração. E aí, ele vai falar a ideia, né, que não é bem uma parábola, mas ele faz aqui uma comparação da oliveira. É oliveira, não é? Oliveira. Ele vai fazer uma comparação aqui da oliveira, tal, que os judeus foram quebrados para que ele vai chamar aqui de plenitude de gentios comece, tal, não sei o que lá. E na sequência ele fala assim, sobre os judeus. E eles também, se não permanecerem na incredulidade, poderão ser enxertados de novo. Ou seja, o judeu pode ser salvo? Pode. Aliás, a primeira igreja era 100% judia. Então o judeu pode ser salvo? Pode. Como? Através do arrependimento e conversão. Sim. Quando o judeu cai de joelhos e confessa que Jesus Cristo é o Senhor, ele é a igreja. Pastor. Hoje sim, com certeza. Em qualquer momento. Agora, se o senhor disser que não é igreja, tá bom, me apresenta um texto onde um judeu se converte e há um céu diferente para ele, que não é a noiva. Uma escatologia diferente. Então, se não existe,
Se existe um céu só e uma escatologia de salvo só, é porque existe um povo só, meu Deus do céu. Senão, como é que eles vão fazer lá em cima, no céu? A partir do momento que você afirma que existe um povo só, isso abrange todos os santos do Antigo Testamento. Isso. Certo? E a questão é, o tempo todo você está argumentando que, naturalmente, há necessidade de que façam parte da noiva que seja a igreja. Mas você acabou de dizer há pouco tempo atrás que os santos do Antigo Testamento não eram igreja. Eu disse que não tem essa terminologia no Antigo Testamento, são línguas Mas diferentes. Não é nem questão de terminologia. No Antigo Testamento você tem kahal, lá no hebraico. Sim. No Novo Testamento você tem eclesia, que o pessoal fala eclésia. São línguas diferentes. São línguas diferentes. Okay. Mas o sentido, o que é o kahal do hebraico? Senão aquele ajuntamento lá fora. O que é eclesia do grego? Senão um ajuntamento lá fora. Agora, o senhor não quer que a palavra igreja, que é uma palavra de língua grega, apareça no Antigo Testamento, não é verdade? Eu não tenho problema com esse Então, o que eu estou dizendo aqui, no Antigo Testamento não aparece a palavra igreja, é o povo de Deus, que é chamado de noiva, inclusive, que é chamado de esposo, conforme eu falei há minutos atrás. No Novo Testamento, o nome é a igreja. O que eu estou defendendo aqui, existe um povo salvo. Existe um povo salvo. Não tem três tipos de salvo, não. Mas eu não defendo isso. É um único Salvador, que salva todo mundo. É um único Salvador, uma única salvação. Sem sombra um de único dúvidas. Salvador, uma única salvação, um único grupo de salvos. A questão é, o fato de... Você sabe que Carral, na Septuaginta, é traduzido por eclésia em diversas vezes. Né? E, assim, eclésia ou igreja, por dizermos, não significa simplesmente ajuntamento. No Novo Testamento, o termo eclésia, que até então era considerado simplesmente como ajuntamento, ele ganha uma conotação teológica a partir de Paulo especificamente. Não é um mero ajuntamento. A partir de Jesus em Mateus 16 já. É o corpo de Cristo. Então, ainda que nós temos uma eclésia no Antigo Testamento, salvos com base em Cristo que viria, né? A igreja, como corpo de Cristo, só veio a existir a partir da morte, ressurreição e ascensão de Cristo. Como eclesia, sim. Não somente eclesia, como corpo de Cristo. Os santos do Antigo Testamento eram salvos com base no sacrifício de Cristo que viria? Claro, veio? Claro. Sim, mas nunca pertenceram ao corpo de Cristo e nunca pertencerão. Ainda que os termos eclésia possam ser atribuídos a eles. Agora, o que o senhor faz com o texto que Jesus disse que virá Abraão, Isaac, Jacó e sentará com a mesa? Eu quero pegar um texto aqui, né, uma vez que você parece que tem dificuldade de entender, e assim como no passado houve salvos sem pertencer à igreja, no futuro, após o arrebatamento, também pode haver salvos sem pertencer à igreja? Pastor, a pergunta que eu te faço é o seguinte... Eu não estou com dificuldade de entender. Não, momento. Mas em toda a sua discussão, sua fala, você está dizendo que se tem judeu salvo, se tem gentil salvo, é a igreja. E nem sempre foi assim. Então vamos lá. Eu disse que no Antigo Testamento não aparece igreja, embora tenha pessoas salvas. Elas são salvas por causa do Cristo. Certo. Ponto. Não vai aparecer a palavra igreja, porque nós estamos falando de idiomas diferentes. Quando o senhor trouxe a Septuaginta, é verdade, lá na Septuaginta a palavra kahal verte como eclesia, que inclusive é a mesma palavra da igreja. Certo. Lá no Antigo Testamento, então. Pela Septuaginta, o Antigo Testamento inclusive tem igreja. O que eu estou falando é que o termo eclesia vai aparecer no Novo Testamento. Eu não estou dificultando para entender. Sim, mas só que eclesia no Novo Testamento, quando se atribui à igreja, não é um mero ajuntamento. É o corpo de Cristo. Eu disse isso, que é um mero ajuntamento. Mas é dado, enfim. Mas vamos lá. Uma vez que você está afirmando que não haverá no futuro a possibilidade de alguém ser salvo sem que este pertença ao corpo de Cristo, à igreja, provavelmente dito, não é isso que você afirmou? É que assim, pastor, me mostra um salvo que não faz parte da igreja. Então vamos lá, no futuro. Vamos lá. Lucas capítulo 22, versículo 29 e 30. E eu vos destino o reino, como meu Pai o destinou, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, o reino milenar, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Então, olha que interessante, né? Aqui está falando do futuro, e os discípulos aqui, como representantes nesse contexto da futura igreja, se assentando em tronos e julgando as 12 tribos de Israel. Ora, se as 12 tribos de Israel, nesse contexto aqui, é a igreja, por que Cristo faz essa especificação
12 tribos de Israel. E a outra questão, Então, durante o milênio vai ter salvos? Então, vamos lá. Você me mostrou esse texto quando eu falei assim: me mostra um texto onde tem salvo sem ser parte da igreja. Aí você me mostrou esse texto. O que esse texto tem a ver? Quem são essas 12 tribos de Israel no reino milenar? Quem Aqui são esses está escrito israelitas? reino milenar, pastor? Não, mas o contexto, isso aqui é Então- no reino milenar. Então vamos lá. É no reino. Jesus Cristo. Veja só para sintonizar as pessoas, porque assim, como o senhor disse que eu não estou entendendo, eu só pedi um texto. Eu falei assim: me mostra um texto onde tem salvo que não faça parte da igreja no Novo Testamento. Aí o senhor disse o texto assim: assim como meu pai vos confia um reino, eu vos confio, para que comais e bebais na minha mesa no meu reino. E vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Você entendeu? Esse texto que respondeu. Então, Não, como não? Então, do que esse texto está dizendo? Que período que é? Que esse período é texto este? está dizendo O que tem a ver essas 12 tribos de Israel aqui? esse texto está dizendo que os apóstolos julgarão as 12 tribos de Israel. Os 12 apóstolos. Certo. No texto do jovem rico, pastor, lá em Mateus, Jesus Cristo disse que aqueles 12 se assentariam em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. É isso que esse texto está dizendo. Não Certo. tem nada a ver com a sua. E quando isso ocorre, e que Israel é esse? Se não há, no futuro, uma distinção entre igreja e Israel, quem que são essas 12 tribos? Quem é esse Israel? Se durante o período do reino milenar haverá salvos, e é óbvio, porque o milênio é para os salvos fiéis a Cristo no fim da grande tribulação, porque no milênio só entrarão justos, né? Seja dentre os israelitas ou gentios. Então haverá salvos. Vocês tiram que no milênio só tem justos, pastor. No milênio só entra justos, tá bom, mas não haverá apenas justos no Ok. decorrer dos anos. Não. Qual é o texto que só entra justos no milênio? Tem Mateus, Um só. Vamos lá. Vamos lá. Tá bom. Mateus capítulo de número 24. Nós temos aqui a parábola das virgens, que demonstra É 25, então. Isso, 25, né, que demonstra o que acontece após a segunda vinda de Cristo, ou quando Cristo retornar. Tem dois grupos, e esse período aqui, a parábola está descrevendo a grande tribulação com o desfecho do segundo advento de Cristo. Quando Cristo retorna aqui, o final da parábola nos diz que depois chegaram também as outras virgens dizendo: Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Então Jesus voltou no fim da tribulação. As virgens imprudentes aqui, representando os ímpios, não entram, somente as prudentes. Outro texto. Calma aí, concordamos. Mas aí o senhor então é posse, né? Hã? Então o senhor Não. é posse. Porque assim, Não. quem são as virgens, pastor? As virgens aqui não é igreja. Tá, quem são as virgens? As virgens aqui são o povo do período tribulacional. E aqui nós temos dois grupos, ímpios e justos. É só isso que a parábola está Tá, descrevendo. então peraí. Então o povo do período tribulacional é salvo. Sem dúvida. Tá, então esse pessoal que entra é salvo. Sim. E depois não tem mais repescagem. Não, pode ser alguma. Então quem são essas virgens? Essas virgens são salvos do período tribulacional. Jesus começa o texto dizendo assim, ó: o reino dos céus Sim. é semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saem para encontrar o noivo. Esse texto, ele não diz em nenhum momento que é um período, tipo assim, de repescagem, de quem ficou. Não. Jesus, quando ele termina essa parábola, ele fala assim, em verdade, vigiai, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Se o arrebatamento já passou, como é que eles não sabem o dia e a hora? Eles não sabem o dia e a hora em referência ao tempo que Jesus proferiu a parábola e no período tribulacional, pelo que você está afirmando. Não, mas se Jesus já voltou, porque assim, ó, essa parábola, qualquer pessoa lendo esse texto entende que essa parábola aqui é sobre vigilância. Certo. O crente tem que estar vigilante, porque nós não sabemos a hora da volta de Cristo. O noivo é Cristo. Se o noivo já voltou, conforme o senhor está dizendo, o casamento... Não, eu não estou dizendo que o noivo voltou. Então vamos lá. O senhor disse que as 10 virgens são as 5 salvas, representam as pessoas que ficaram na grande tribulação. As pessoas que serão salvas durante a grande tribulação Ficaram. e estarão aguardando a segunda vinda de E Cristo. por que ele vem como noivo ainda? Oi? Por que aparece noivo aí? Não, noivo ou esposo é a mesma ideia.
Então, vamos lá, pastor. Se o termo traz o sentido de esposo. O texto e na não... nossa perspectiva pré-tribulacional, nós não temos nenhum problema com isso, porque o esposo já vem com a esposa. Então, Só que esse texto não está tratando sobre isso. O que esse texto está dizendo é o seguinte, que durante a grande tribulação haverá esses dois grupos de pessoas. o texto não fala de E grande tribulação, quando- pastor, com todo Mas em respeito. contexto de Mateus Jesus 24, Cristo, Jesus Cristo, o que Jesus está Jesus tratando Cristo em Mateus diz assim, ó, 24 e 25? Jesus Cristo diz assim, ó, o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que tomando suas lâmpadas saíram para encontrar o noivo. 5 eram loucas, 5 eram prudentes. As loucas não tinham azeite, as prudentes tinham azeite. E tardando o noivo, eles ficaram com sono. Meia-noite ouviu-se o clamor, eis aí o noivo, saiu ao seu encontro. Se o noivo volta, como que essa noiva vai ao encontro dele? Se o encontro já aconteceu? Não, mas aqui não Como é que a noiva, noiva não? aqui não tem noiva. Como que as virgens vão ao encontro dele se o encontro já aconteceu? E aí, na sequência, Jesus termina falando assim, ó, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Há uma cadência no discurso escatológico de Jesus sobre o dia e hora, pastor. Sim. Sempre quando Jesus fala sobre o dia e hora, ele está falando da sua vinda. Não, mas o texto está descrevendo a sua segunda vinda no fim da grande tribulação. Esse momento aqui da vinda, você não entende que o que antecede essa vinda é o período tribulacional? Sim. Só que é que assim, como Então- para mim só tem uma vinda, é aqui que ele vai voltar como noivo. Tá, mas aqui não tem arrebatamento. Aqui é Jesus voltando no fim da tribulação e os salvos do período Aqui tribulacional. tem tribulação? Não. Então é uma Viu? questão que o senhor tá Mateus enxergando, entendeu? 24 e 25 está tratando sobre o quê? Qual que é o assunto de Mateus 24 e A 25? volta de Jesus. A grande tribulação que antecede a segunda vinda para o estabelecimento do reino. E para responder precisamente na pergunta que você me fez, Do milênio. Até do milênio, porque, se ó, somente... mediano, só um minutinho. Falta pouco tempo. Ficou 2 perguntas pendentes, aí foi para outros assuntos. O senhor vai responder quem são as 12 tribos que são julgadas pelos 12 apóstolos, e você tem que responder o texto do Salmo do Milênio. Começa vamos lá. contigo e depois com as pessoas. Então vamos lá. Então aqui nós temos o desfecho final da grande tribulação, que é o assunto tratado em Mateus 24. E agora Jesus está usando parábolas para explicar, ilustrar melhor o que acontecerá no momento em que ele retornar em glória no fim da tribulação, a fim de estabelecer o reino. Aqui, esse texto vai dizer que quem entra para o reino são as virgens prudentes. Então, quando Jesus voltar no fim da tribulação, não haverá repescagem. Não haverá possibilidade de alguém se converter depois da segunda vinda, para que aí então possa entrar no milênio. Isso também funciona para a parábola dos talentos? Oi? Isso que você está falando também funciona para a parábola dos talentos? Para a parábola dos talentos e para o texto que descreve o julgamento das nações. Então a parábola dos talentos, ele vai dar talentos para quem ficou na grande tribulação? Sim, as pessoas não vão se converter durante a Não, grande não. A tribulação. pergunta é, o reino Tá. do céu é semelhante a um homem que, ausentando-se do seu país, chamou os seus servos e confiou os seus bens. O senhor diz que isso aqui também é depois da grande tribulação, pastor? Exatamente. No período todas essas parábolas descrevem o momento que antecede a segunda vinda de Cristo para estabelecer o reino milenário. E para concluir a minha fala aqui, o versículo 31 do capítulo 25 diz: E quando o Filho do Homem vier, ou seja, é a vinda de Cristo, no fim da tribulação, em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros como o pastor separa os bodes das ovelhas. Enfim, separação de bodes e ovelhas. Aqui, quem é que entra no milênio? É bode ou é ovelha? Quem é que entra no reino? Que acontece É que assim, no momento da vinda, este julgamento. a pergunta que ficou, então primeiro, ó, para o pessoal que está acompanhando aí esse bate-papo, ele está dizendo que Mateus 25 é um texto para depois do arrebatamento. Só que não é isso que o texto diz. Lá em Mateus 25, tanto as 10 virgens quanto os talentos, os servos de Deus estão ali. As virgens prudentes estão Sim. ali. Então, ali não é um texto para depois do arrebatamento. Tá certo? É um texto para o alerta sobre a vigilância, para que quando ele voltar, a pessoa não seja pego desprevenido. Nos 2 textos. Sobre o texto do milênio, pastor, Essa é a questão. Quem entra no milênio? Bom, No momento da segunda vinda. salvos e ímpios, na Bíblia. Salvos e ímpios entram no milênio. Não, Os mas ímpios- aqui Jesus deixou claro.
só as virgens prudentes entram, depois fecha a porta, não tem espaço para assim, as imprudentes. por alguma razão, Somente as ovelhas entram, os bodes não entram. Por alguma razão, o senhor está entendendo que Mateus 25, a parábola das 10 virgens, é para depois do arrebatamento, mas a Bíblia não diz. Mas Então, Mateus 24 e 25 não trata sobre o arrebatamento, seja pré ou pós-tribulacional. então vamos lá. Em Zacarias capítulo 14, diz assim, ó: vem o dia do Senhor, no qual os teus bens serão repartidos no meio de ti, ajuntarei as nações, tal. Naquele dia estarão ajuntarei as nações para a peleja contra Jerusalém. Esse ajuntarei as nações para a peleja contra Jerusalém, obviamente está falando aqui do Armagedon. Isso, Okay, aqui concordamos. A cidade será tomada de casa, saqueada, tal, o restante do povo não será expulso da cidade. Então o Senhor pelejará contra essas nações que pelejou no dia da batalha. Zacarias 14, 3. O Senhor vai pelejar contra as nações como pelejou na batalha. Naquele dia estarão seus pés no Monte das Oliveiras, o monte se fenderá no meio, vai ter um rio, né, metade do monte, tal. Fugireis para o vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará a Zel, tal. Então virá o Senhor, o meu Deus, e todos os santos com ele. Naquele dia não haverá luz, nem frio, nem geada, será um dia singular. Naquele dia também correrão para Jerusalém águas vivas e tal. E o texto, no versículo 16, diz assim, ó: então todos os que restarem dessas nações, que vieram contra Jerusalém, subirão anualmente para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e celebrar a festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos é o aniversário de Jesus, é o dia que Jesus nasceu. Todas essas nações de ímpios que irão pelejar contra Cristo, diz o texto, Jesus vai vencer o exército do anticristo, lá na batalha de Armagedon, mas sobrarão essas nações. Certo. E essas nações irão anualmente adorar o rei. Se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, não choverá sobre ela. Se a família dos egípcios não subir para participar, cairá sobre eles uma praga com que o Senhor ferirá. Essas pessoas não são salvas. Elas não são salvas. Elas serão regidas pelo Senhor e pela igreja. Portanto, elas entrarão no milênio, sim, para receber o governo de Cristo. Porque combina com a promessa de Jesus, a igreja, no capítulo 2 de Apocalipse, versículo 26, ele fala assim: ao que vencer, regerá as nações com vara de ferro e as despedaçará. Quem são essas nações regidas com vara de ferro no milênio, pastor? Pastor, nações... só para mim, estou mediano, não posso interferir. Mas aí é no... Nossa, muito. Mas isso aí é no milênio? Pastor, eu não sei se o senhor está falando da visão pré, pastor. É porque, não sei se o senhor esqueceu, o senhor disse que o senhor não tem milênio. Já é novo céu e nova terra. Não. Destruição da terra. Não disse isso. Você disse assim, ó: o novo céu e a nova terra é milênio? Eu falei, Ah, entendi. Então, tá. Então, ok. Tá, tem o milênio e a novo céu e a nova terra. Isso. Então ok. Então vamos lá. Só para fechar aqui a pergunta, okay. Apocalipse 2, 26 fala assim, ó: ao que vencer e guardar o triunfo essas palavras, darei autoridade sobre as nações, com vara de ferro as regerá, quebrando. Tá, isso aqui é no milênio. Ok. Não pode ser outro. Sem nenhum problema. Ok. Eu não tenho nenhum problema com esse texto de que haverá ímpios durante o milênio. Então mudou. Calma, vamos lá. Zacarias 14 realmente descreve povos rejeitando adorar Cristo durante o milênio. E por dedução, tendo que adorar. E por dedução, o texto não diz que eles serão obrigados a adorar. Diz que virá um praga castigo sobre eles, se não exatamente. Aliás, o versículo na sequência aqui, 19, fala que haverá castigo. Olha o que diz aqui. É praga. Na sequência. E será o castigo dos egípcios e o castigo de todas as nações que não subirem a celebrar a festa das cabanas. Leu 18. Então, leu 18. 18. A família dos egípcios que não subir, nem virá sobre eles a praga. Então, isso está dizendo que quem não sobe virá a praga. São ímpios. São ímpios. Sem problema. Isso. Estão no milênio. No milênio. Exatamente. Era isso. Pronto. Não, porque assim, o senhor disse que os ímpios não entrariam no milênio. Não, a pergunta do pastor César no milênio, que ficou aquela pergunta pendente de mostrar um texto que entrará justo. O senhor apresentou as ovelhas ali de Mateus 25. Aí o pastor César perguntou. Calma aí, ele disse que os ímpios não entrariam no milênio. Isso, é isso mesmo, senhor. Não, é isso que ele só no final que Isso, ele cria assim. Agora quem são esses ímpios? Agora eu vou explicar. Ele disse que não entra, mas se torna dentro.
Olha que interessante aqui. O versículo 16 diz que haverá o restante das nações. Né? Quem é esse restante das nações que naturalmente estão no milênio? O restante das nações, quem sobrou? São ímpios que entrarão? Não. Por quê? Mateus capítulo 25, a parábola das virgens deixa claro que só entra no reino, no momento em que Cristo retornar, no fim da tribulação, as virgens prudentes, que ali é uma representação dos salvos do período tribulacional. Mateus 24, verso 31 em diante, que é o momento do julgamento das nações, mais uma vez, Jesus vai deixar claro que só entra no reino as ovelhas, que no texto ali são justos. Não são ímpios bonzinhos que ajudarão os judeus no período tribulacional. Não, são justos. Então, assim, entrar no milênio só entra justos. O texto de Mateus 25 é muito claro, a não ser que nós venhamos contrariar as palavras de Jesus e dizer que ao invés de entrar ovelhas justos, entrarão bodes. Ou a não ser que o senhor entendeu errado. Não. Agora vamos explicar aqui. Porque, assim, quem são esses ímpios, então? Só para mim concluir a minha fala. Então, assim, no milênio haverá ímpios? É óbvio. Todavia, jamais entrarão ímpios. Jesus foi claro em relação a isso. Haverá ou não haverá? Haverá, porque os justos que entrarão ali, tanto dentre os judeus como dentre os gentios, eles procriarão. Não, pastor, não é isso que o texto diz. Não. O texto não diz que vai passar um tempo, eles vão ter filhos. Mas durante o milênio, essas pessoas que viverão uma vida normal, conforme foi prometido em dezenas de textos para Israel. Porque o reino milenar, primariamente, é para Israel. Normal. Em corpo natural. Isso. O que é um problema para o pós-tribulacionismo. Não há problema nenhum, por quê? Porque se a igreja é arrebatada no fim da grande tribulação, todos os salvos, sejam judeus ou gentios, estão com o corpo glorificado. Corpo glorificado. Quem são os justos em corpos naturais, sem glorificação? Não tem, é que na sua cabeça são justos. O pastor César são os que essas pessoas. Mateus 25, 31, são os justos, são as ovelhas. Então, pastor, vamos lá. Por alguma razão, o senhor quer trazer Mateus 25, que não trata do milênio, aqui. Eu li o texto e o senhor foi concordando ponto por ponto. Posso fazer isso novamente? Não, sem problema. Não tenho. Quando Jesus volta, vai ter a batalha do Armagedon. Zacarias 14, no comecinho. A batalha do Armagedon consiste em nações preparadas para a batalha contra Cristo. Vamos lá. Ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, a cidade será tomada, casas serão saqueadas, metade da cidade irá para o exílio, mas o restante do povo não será expulso da cidade, o Senhor sairá e pelejará contra essas nações. Quando é que o Senhor pelejará contra essas nações? No Armagedon. Não tem saída. Isso aqui é o Armagedon. Eu concordo com isso. Ok, então vamos até onde concordamos. Naquele dia os pés do Senhor estarão sobre outras oliveiras, a fenda e dois, não sei o quê. Eu estou indo porque acho que isso aqui todo mundo conhece, tá? O Senhor será rei sobre toda a terra. E naquele dia, um só será o Senhor, e esse será o seu nome. E aí, nesse Senhor que vai ser rei, ele vai ter que reinar sobre isso aqui. Ó. Então, todos os povos que restarem das nações que vieram contra Jerusalém subirão anualmente para adorar o rei. Essas pessoas são salvas? Não. Não, exatamente. O Senhor dos exércitos, tal. Então, esses ímpios não procriaram durante o milênio para se tornarem ímpios no meio do caminho. Eles eram ímpios. E sobraram. E não foram destruídos na Armagedon e vão ser regidos por Cristo e pela igreja. Só concluindo. Isso combina exatamente com o que Jesus promete em Apocalipse 2,26. O que vencer regerá as nações com vara de ferro e as despedaçará. Na verdade, esse texto de de Apocalipse, capítulo 2, versículo 27, é um texto do Salmo 2. E o Salmo 2 diz assim, ó, por que conspiram as nações e os povos tramam coisas vãs? Os reis da terra se levantam, os governos se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos as cadeias, aquele que é entronizado nos céus, tal. Tem aqui as nações se levantando. Isso é o Salmo 2. Versículo 7. Proclamei meu decreto. Diz ele, tu és meu filho, hoje te gerei. Aí que está o pai falando do filho. Pede-me, eu te darei as nações por herança, os confins da terra por tua propriedade. E tu os regerás com vara de ferro. Tu os despedaçarás com um vaso do oleiro. Então, aqui, pastor, não são somente salvos que entram no milênio. São ímpios, nações ímpias, que serão regidas pelo Senhor
e por sua igreja. Qual a confusão que o pré-tribulacionista faz, na minha opinião? É que eles entendem que se esses ímpios entram no milênio, então eles meio que são salvos. Não são. Eles têm que ir adorar o Senhor, senão não chove sobre eles. Na panela vai estar escrito santidade ao Senhor. No aniversário de Jesus, eles têm que ir lá cultuar a Jesus. Senão a praga vem sobre eles. Está tudo aqui no texto de Zacarias, capítulo 14. Aonde eles não entram? Eles não entram na Nova Jerusalém. Eles não entram na Nova Jerusalém. Eles estão no milênio. Eles vão viver no milênio sendo regidos por Cristo e por sua igreja, mas eles não entram na Nova Jerusalém. O que acontece lá em em Apocalipse capítulo 20? Logo depois do milênio, Satanás será solto para enganar as nações. Que nações? Esses ímpios. Para enganar as nações. E aí, vamos lá. Sairá para enganar as nações dos quatro cantos, Gog e Magog, cujo número subirão para a largura da terra e cercarão a cidade santa, a cidade querida. Eles não podem entrar lá dentro. Então essa ideia de que só os salvos ficarão no milênio é uma furada. Não. Durante o milênio, esses textos demonstram ímpios, claramente. Nós não temos nenhum problema com isso. É que agora há pouco o senhor disse que ímpios não entram no milênio, não foi? Sim. Entrar, não. Só entra. O que Jesus disse? Quem que entra quando ele chega? São as virgens imprudentes ou as prudentes? É bode ou ovelha? No reino de Deus, na Nova Jerusalém, só salvos. Tá, mas aqui então é a Nova Jerusalém? Mateus 25? Já? Então, pastor, o senhor confunde. Não, a Nova Jerusalém, que é o acampamento dos salvos, que vai descer do céu para reger as nações com vara de ferro, o senhor confunde isso com o milênio. O milênio, a terra vai passar pelo milênio, vai ter ímpios que vai ter que vir até a beira da Nova Jerusalém adorar Jesus. Só que eles não entram na Nova Jerusalém. É o que o texto diz. No final do milênio, eles cercarão a Nova Jerusalém, a cidade querida. Vamos lá. Capítulo 20, versículo de número 8. Sairá para enganar as nações, Satanás, né? Dos quatro cantos, Gog, Magog, cujo número como a areia do mar, a fim de ajuntá-las para a batalha. Subiram sobre a largura da terra, cercaram o arraial dos santos, cercaram a cidade querida, pastor. Então, eles estão no milênio, vivendo no milênio, regidos com vara de ferro por Cristo e pela igreja, porém eles não têm acesso à cidade querida. Eles não têm acesso aonde Jesus, lá na Nova Jerusalém. Por que a cidade de Nova Jerusalém tem muro? Por causa dos ímpios do milênio. Você está pegando o texto que, na verdade, descreve o milênio e já fazendo uma mescla com o estado eterno, enfim. Mas a questão, César, é o seguinte... Peraí, eu fiz isso, Juliano? Eu peguei um texto do milênio e mesclei com a eternidade? A Nova Jerusalém, já durante o milênio, né? Então, assim, a Nova Jerusalém, Novo Céu, Nova Terra, é capítulo 21. É depois do milênio. Isso daí, na verdade, está parecendo assim um híbrido de pré-milenismo histórico com amilenismo. Pastor, o senhor disse que os ímpios não entram no milênio. E eu provo. Mas tem ímpio no milênio o tempo todo. Sim, porque sendo regidos com esses ímpios são aqueles que nascerão dos justos que entrarão. Então, assim, no milênio haverá ímpio, eu concordo com todos esses textos aí. É óbvio, os textos estão demonstrando ímpios durante o milênio. Entretanto, eu tenho textos que lidam com a segunda vinda, como Mateus 24 e 25, e Jesus deixou claro. Quem entram são as virgens prudentes. Jesus Cristo disse que quem entra são os bodes ou as ovelhas. Quem que entra no reino? Quando ele vier em sua glória no fim da grande tribulação para estabelecer o milênio. E eles vão reger quem? Eles quem? Esses que entram no milênio vão reger quem com vara de ferro? A igreja vai reger com vara de ferro os filhos dessas ovelhas que nascerão durante o período tribulacional. E as despedaçará. Sim, sem nenhum problema. Essa é a nossa perspectiva, ou seja, durante o milênio... Mas eu não estou mostrando aqui, pastor, um texto fresquinho aqui do texto de Malaquias, onde as nações já entram. Não, ali não demonstra elas entrando. Demonstram esse povo no milênio. O texto que trata com eles entrando é Mateus 24 e 25. E Jesus deixou claro. Mas ímpio não entra. Tá. Quem entra são os justos. Okay. Só que essas nações de Malaquias 14... Zacarias 14. Faz parte. Acontece. Essas nações de Zacarias 14, essas nações, elas são ímpias. O restante das nações. Deixa eu explicar rapidinho essa questão. Para a batalha do Armagedon, nós sabemos que somente o exército vai. Os civis não vão.
E dentre esses civis, esse restante das nações que o texto descreve São ali, ímpios. não são ímpios, Ah, são não? as ovelhas. Por quê? Haverá dois grupos. Julgamento das nações. É Mateus 25, Bodes e 31. ovelhas. E Jesus definiu claramente que quem entra no reino são ovelhas, não são os bodes. Então, Zacarias 14 está descrevendo o quê? Que o restante das nações que estarão lá e se negarão a adorar Cristo, não é que eles entraram nessa condição de ímpios. São povos descendentes dessas nações, dessa gente, que quando entraram eram justos, eram ovelhas, mas no decorrer dos anos, no período milenar, eles procriarão. E nem todos os que nascerão no período do reino milenar se converterão a Cristo. Por isso que nós temos ímpios durante o reino milenar. Vamos lá. Zacarias 14, 12 diz assim, ó. Esta é a praga com que o Senhor ferirá os povos que guerrearem contra Jerusalém. A sua carne será consumida estando de pé, apodrecerão na língua e na boca, tal. Naquele dia também haverá da parte do Senhor uma grande confusão entre eles, cada um agarrará a mão do próximo e tal. Também Judá pelejará em Jerusalém, se ajuntarão as riquezas de todas as nações circunvizinhas, ouro, prata e tal. Como esta praga, assim será a praga dos cavalos, dos mulos, dos camelos, dos jumentos, todos os animais daquelas nações. E todos os que sobrarem dessas nações, que vierem contra Jerusalém, subirão anualmente para adorar o rei. Esses são salvos? Os que sobrarem dessas nações que guerrearam contra Jerusalém, e esses que guerrearem serão destruídos, que é o que o verso 12 aponta. Entretanto, como eu disse, haverá os civis, e desses civis, cujos exércitos, desses civis, há dois grupos, que é o que nós encontramos em Mateus 25, bodes e ovelhas. Quem entra no milênio? Está lá, em Então, Mateus 25, são as ovelhas, os justos. O Zacarias 14, 16, na sequência do texto, fala assim, ó. Então todos os que sobrarem dessas nações que vieram contra Jerusalém, essas nações que vieram contra Jerusalém são ímpios. E sobrarão pessoas. Essas pessoas subirão anualmente para adorar o rei, pastor. Exatamente. O Senhor dos exércitos e tal. Se alguma família não subir, não chove sobre elas, vem praga sobre elas. O senhor acha que essas pessoas são salvas ou são perdidas? Essas pessoas que adorarão, salvas. Os que se recusarão a adorar, perdidos. Entretanto, aqui está falando do restante, dos que sobrarem dessas nações. A discussão nossa não é se haverá ímpio. É óbvio, esses textos estão descrevendo ímpios no período milenar. A questão é se eles entraram na condição de ímpio ou se são ímpios porque nasceram durante o período e não se converteram. Aqui no texto entraram na condição de ímpios. O texto que aponta a entrada é Mateus 25. Nós falamos agora então de Malaquias 3:10. E Jesus disse que quem entra são ovelhas, não são bodes. Então, pastor, essa é a sua teologia, mas o texto diz que daquelas nações que guerrearam, sobraram essas pessoas. Essas pessoas são ímpias. Sobraram. E elas são obrigadas a subir até próximo do acampamento. Não tem adoração por obrigação. Então, aqui a ideia não é essa. Então tá bom. Se eles não adorarem, não chove sobre eles, é o quê então? Ímpios. Com certeza. Tá. Alguém se negar a adorar Cristo durante o milênio é ímpio. Agora então, vai ter que adorar, senão não chove sobre ele, né? Zacarias 14. Aqui, né? Se alguma família da terra subir a Jerusalém, se alguma das famílias da terra não subir para Jerusalém para adorar, a chuva não virá sobre ela. Se a família dos egípcios não subir para adorar, cairá sobre eles pragas. Então eu sei que é bonito. Mas aí adorar... mas é o que a Bíblia está dizendo. Jesus tratou sobre o momento que ele vem e separa quem entra e quem não entra. Jesus Cristo disse que quem entra são bodes ou ovelhas. É que assim, pastor, o texto de Mateus 25 é mais um texto que fala sobre a separação de salvos e ímpios. Conforme lá na parábola de Mateus 13, que eu citei, de bons e maus. Exatamente. Como as 10 virgens. Todas as parábolas de Mateus 13 tratam sobre isso e elas apresentam a verdade. Os ímpios são separados. É que o senhor quer colocar isso lá no milênio, o texto não diz. Não, mas Mateus 25 descreve a vinda de Cristo para o estabelecimento do milênio. Certo? Infelicidade, acabou o horário, precisamos terminar. Estamos chegando ao fim do programa Fora da Caixa. Considerações finais. Pastor César, muito obrigado pelo privilégio de poder tê-lo aqui. O senhor sempre foi uma bênção para a minha vida. Que Deus abençoe. Muito obrigado. Suas palavras finais, está contigo. Obrigado, Juliano. Deus abençoe. Obrigado, pastor Ivan. Deus abençoe.
Eu entendo que na Bíblia a volta de Jesus é uma só. Jesus vai voltar uma única vez para arrebatar a igreja e também para julgar os ímpios, para a batalha do Armagedon, enfim. E depois dessa volta de Jesus vai instituir o milênio, e a igreja no milênio vai reinar sobre os ímpios durante 1000 anos. Ímpios que, conforme está mostrado aqui no texto, são dessas nações que sobrarão lá da batalha do Armagedon. Tem muitos outros textos que provam isso, muitos mesmo. E essas pessoas se organizarão no fim do milênio, incitados por Satanás para invadir a Nova Jerusalém, não vão conseguir. E aí depois tem a eternidade nos céus. Mas durante esse período do milênio, a igreja vai reinar, inclusive, sobre essas nações regendo com vara de ferro. Deus abençoe. Vale a pena estudar Mateus 24, 1 Tessalonicenses 4, 2 Tessalonicenses capítulo 1, capítulo 2, Marcos 13, Lucas 21, Apocalipse, especialmente Daniel. A gente nem tratou de Daniel, né? Vale a pena aqui voltar um dia para falar só sobre Daniel 7, Apocalipse 13 e tal. Deus abençoe, espero vocês lá no curso de hebraico, que eu anunciei aí no programa, vai ser uma bênção. Poder ler a Bíblia na língua original, acho que faz toda a diferença, e vai ser um privilégio para mim poder capacitar você na língua original do Antigo Testamento. Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Obrigado, pastor. Pastor Ivan. Bom, na minha fala final, eu quero deixar apenas um texto aqui, em relação ao tema do nosso debate, né, que a igreja não está destinada à ira, não tem relações com a grande tribulação. Tessalonicenses capítulo 4 apresenta o arrebatamento da igreja, um evento iminente, sem sinais antecedentes, naturalmente. No capítulo 5 nós temos o dia do Senhor, que na descrição de Paulo, esse dia do Senhor não é o arrebatamento. Ele vai dizer aqui, o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, pois quando disserem a paz e segurança, haverá o arrebatamento? Não, esse virá a repentina destruição. E a partir desse momento, Paulo define o dia do Senhor como um período de destruição que é a grande tribulação. Ele vai dizer que nós não somos da noite ou das trevas. Ele vai começar a trazer aqui detalhes sobre o que é esse dia do Senhor, o que é esta grande tribulação. E é muito interessante, né, quando Paulo vai dizer que nós somos do dia, nós não somos da noite nem das trevas, porque quando nós vamos estudar o dia do Senhor no Antigo Testamento, em Joel capítulo 2, Sofonias capítulo 1, uma das características do dia do Senhor, que é um dos outros termos para a grande tribulação, é que será um período de densas trevas, de trevas. E é isso que nós encontramos aqui na descrição desse texto por Paulo. E Paulo vai concluir esse período do dia do Senhor, que é a grande tribulação, o dia do Senhor, o período de trevas, no versículo de número 9, dizendo: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação em Cristo Jesus. E conforme nós já destacamos nesse debate, a ira não diz respeito apenas a um período, conforme Apocalipse capítulo 15, versículo 1, mas sim a todo o período tribulacional. Bom, nós poderíamos falar muito mais coisas, mas eu quero dizer que foi um prazer, uma satisfação debater com César, né? Esse gigante dos debates, né? E espero que tenhamos mais oportunidades de debater as Escrituras Sagradas nesses temas polêmicos. Deus abençoe.